No vídeo de hoje, vamos examinar a vida do homem segundo o coração de Deus. Isso mesmo, Davi. De como esse servo do Senhor descobriu o custo do descanso espiritual e vê que o verdadeiro descanso não se trata só de um planejamento em uma agenda, mas tem a ver com paz de espírito. Estar em paz com as leis que regem o universo, ou seja, estar em paz com aquele que as criou. Santo Agostinho, um dos arquitetos da filosofia cristã, citou em seu livro Confissões a seguinte frase: "Fizeste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração enquanto não repousar em ti." O verdadeiro descanso tem a ver com isso. Vamos lá? Olá, irmãos e irmãs. Mais uma vez estamos aqui no canal Farol 7. Eu sou Sami Paiva e o tema da lição de hoje é o custo do descanso. O verso em destaque a gente vai ver lá no Salmo 51, no verso 10, que fala assim, "Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável." Quando lemos 2 Samuel 11, vemos que Davi, um ex-pastor de ovelhas, que conseguiu tudo na vida graças a Deus, literalmente, e agora era rei de Judá, em sua inquietude de espírito, não resistiu seus impulsos pecaminosos e desencadeou um catastrófico efeito dominó de crimes. Adulterou, manipulou, assassinou, foi grave. É nessa hora que vemos que a lei de Deus serve para nos proteger principalmente de nós mesmos. E quando quebramos essa lei, as consequências podem ser trágicas e duradouras. Principalmente para um rei. Para quem ainda não sabe, o texto fala de quando Davi já era um rei, ele ficou com Betseba, a esposa de Urias, um de seus melhores soldados, enquanto ele estava tomando uma cidade para o rei. Ela engravidou e depois Davi mandou chamar Urias do fronte, da guerra, para dormir com ela e tentar se livrar do crime. Mas Urias era um soldado fiel e disse que não poderia fazer isso enquanto sua tropa estivesse em guerra. Davi então mandou o general do exército deslocar Urias para onde a batalha fosse mais ferrenha, o que causou a morte de Urias e aparentemente silenciou o escândalo do rei. Pessoal, vamos pensar um pouco aqui. Se Davi, que escreveu quase a metade do livro dos Salmos, que tinha uma intimidade gigantesca com Deus, deu essa mancada, agora imagine quem lê a Bíblia uma vez perdida e só ora assim por educação quando alguém pede. É por isso que temos que orar e ler a Bíblia todos os dias, e isso mais de uma vez por dia, o quanto a gente puder, para a gente ter uma comunhão com Deus bem significativa, porque o diabo, o inimigo, ele fica só à nossa espreita, esperando um vacilo nosso, que nem esse caso aí do rei Davi. Davi, depois desse pecado, ficou vivendo sua vida normalmente, como se nada tivesse acontecido, e sem sentir a necessidade de arrependimento. Se continuasse assim, com certeza a história de Davi seria outra. Talvez não fosse nem escrita na Bíblia. Talvez ele seria só mais um pecador. Porém, o Espírito Santo estava em ação e enviou o profeta Natan para ajudar a colocar o rei Davi de volta à santidade. Natan foi genial. Inspirado por Deus, ele soube como dizer que o rei estava errado. Porque a verdade não pode ser dita de qualquer maneira. Beleza? Ele contou uma história de um homem rico que tinha muitas ovelhas, muitas posses, e um homem pobre que tinha só uma cordeirinha que ele amava muito. Um viajante se hospedou na casa do homem rico e ele, não querendo usar uma de suas ovelhas para alimentar a visita, matou a cordeirinha do homem pobre. Quando Davi escutou essa história, como ele era pastor, ele se doeu pelo homem pobre e disse que o homem rico deveria ser condenado. Aí, quando Davi anunciou a própria sentença, Natan disse: "Pois esse homem é você, Davi." A partir daí, Davi reconheceu que estava errado e que o pecado, que é a inquietação, que inquieta o nosso coração, é uma afronta principalmente a Deus. Toda vez que a gente peca deliberadamente, quando a gente planeja, é o mesmo que estar pregando Jesus na cruz outra vez. O processo de arrependimento, confissão, perdão e libertação começou aí, nessa visita do profeta Natan. Graças a Deus, Davi pediu perdão por sua transgressão,
confessando ali seu pecado para Natan e voltou aos caminhos de Deus. Foi desse episódio que ele fez o Salmo 51, um dos salmos mais emblemáticos que fala sobre perdão e reabilitação. Porém, como eu já falei em outros vídeos passados, perdão é uma coisa, consequência do pecado é outra. Então Natan fala da parte de Deus que Davi foi perdoado, mas esse pecado traria consequências para o resto da vida dele. O restante do livro de 2 Samuel revela os reveses da vida de Davi depois daquele pecado. E não foi fácil não, viu? Até ser caçado por seu próprio filho ele foi. Mas em vez de passar o resto da vida se lamentando, Davi exaltou mais ainda a graça de Deus, porque entendeu que essa graça cobriria seus pecados e que um dia todas as consequências iriam acabar. E enquanto isso, ele encontraria somente em Deus o descanso para a sua consciência que antes estava atribulada. Quando consideramos o custo do descanso em Jesus, devemos primeiramente reconhecer que precisamos de ajuda. Somos pecadores e necessitamos do Salvador. Confessamos nossos pecados e clamamos ao único que pode nos livrar, nos lavar e renovar. Quando fazemos isso, somos encorajados. Mesmo sendo um adúltero, manipulador, assassino, que tinha transgredido pelo menos 5 dos 10 mandamentos, Davi suplicou o perdão de Deus e foi perdoado. Não importa o seu pecado. Se você fizer o que Davi fez, se arrepender, confessar e pedir perdão, Deus vai te perdoar e te libertar. Okay? Depois dessa revelação, desse despertar de consciência, Davi entendeu que sem Deus ele seria fraco e voltaria a pecar novamente. Então ele passou a ser totalmente dependente de Deus. Ele eliminou a autoconfiança que ele tinha adquirido na pompa da corte judaica. Essa é a essência da vida cristã vitoriosa. Viver em Cristo. Só Ele pode nos recriar, do mesmo jeito que Ele criou o universo do nada, e assim nos dá a sua paz, que é o descanso das nossas inquietações. Vemos a sinceridade da sua conversão expressa no Salmo 51, onde ele não tenta esconder que errou, mas confessa seus pecados na ânsia de adorar, mais uma vez, a Deus de modo correto, puro e liberto do pecado. E ao se referir à purificação com hisopo, utilizada no santuário, ele reconhece o poder do sacrifício que viria para tirar o pecado de todo mundo, Jesus Cristo. Toda essa dolorosa experiência, Davi usou para testemunhar o amor incondicional de Deus. É isso que nós cristãos devemos fazer, usar o nosso bom testemunho de como só Deus pôde consertar a nossa vida, que antes era uma bagunça, e que agora, com Ele, é paz. Se você já conheceu o amor de Deus e ainda sente uma certa inquietação, experimente falar com outras pessoas de como Ele consertou a sua vida. Testemunhe o amor de Deus, como fez Davi. Muitas vezes, o seu bom testemunho será a Bíblia de alguém que anseia pela paz de Deus. Já pensou nisso?